férias é de 30 dias, porque tem mês aí que é 31 dias. Então, por isso que está errado eu falar que a duração das férias é um mês. E tem meses também, igual fevereiro, que acontece ser 28 dias, 29 dias. Então, eu não posso falar que a duração das férias é de um mês. Mas a duração das férias é de 30 dias, tá? A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licenças para tratamento de saúde, por punição anterior, decorrente de transgressão disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças. Então, o que acontece? A férias ela nunca vai ser prejudicada. Se você gozou licença anteriormente para tratamento de saúde, isso não vai prejudicar suas férias. Ah, você tomou punições anteriores por causa de transgressão disciplinar, isso não vai atrapalhar suas férias. Nada disso vai atrapalhar suas férias. Você vai ter o direito de tirar suas férias, tá? Mesmo se você ficou afastado tanto tempo para tratar a saúde, você tem o direito de suas férias. Mas há alguns casos aqui que as férias elas vão poder ser interrompidas. E isso é importante você saber. Sempre que as férias elas forem interrompidas, não quer dizer que você não vai poder tirá-las mais, mas vai paralisar suas férias e daí numa próxima oportunidade você vai poder continuar tirando o restante que falta para completar os 30 dias das suas férias, beleza? E quais são os casos que as férias é interrompida? As férias vão ser interrompidas em caso de interesse da segurança nacional. Então, algum caso de interesse da segurança nacional vai poder interromper suas férias. Também, em caso de manutenção da ordem, em caso que precise, que for muito importante para manutenção da ordem, você mesmo de férias pode ser convocado a trabalhar. Em casos também de extrema necessidade de serviço, então uma extrema necessidade, veja que não é qualquer necessidade, é uma extrema necessidade, tem que ser justificado. Então, nesse caso, você pode ser convocado a trabalhar, mesmo estando de férias. Em caso também de transferência para inatividade, suas férias são interrompidas, né? Porque se você entrou para inatividade, paralisa suas férias. Cumprimento de punição de transgressão disciplinar de natureza grave, isso aqui é importante você saber, que você foi condenado a cumprir uma punição disciplinar de natureza grave, aí pode acontecer de paralisar suas férias para que você cumpra essa punição. Mas é natureza grave, tá, gente? Na prova eles podem trocar e colocar natureza leve, natureza média. Então, você sabe que somente no caso de punição de transgressão disciplinar de natureza grave, beleza? E em caso de baixa hospitalar também. Né? Vamos dizer que o militar estava de férias, se acidentou e entrou em baixa hospitalar, foi internado. Nesse caso, ele faz o pedido e as suas férias são interrompidas, né? Porque não é justo ele tirar férias e ficar baixado, né? Internado no hospital. Então as férias se interrompem ali, né? Conta-se aquele tempo que ele ficou baixado no hospital, né? Como se tivesse de serviço, e depois que ele receber a alta, ele dá continuidade às suas férias, beleza? Então nesses casos ocorre das férias serem paralisadas, serem interrompidas, beleza? Na impossibilidade do gozo de férias no ano seguinte, pelos motivos previstos no parágrafo anterior, ressalvados os casos de transgressão disciplinar de natureza grave, ó, natureza grave de novo, ó, o período de férias não gozado será computado dia a dia, em dobro, no momento da passagem do policial militar para a inatividade. E nessa situação, para todos os efeitos legais. Então, estava dizendo o seguinte, quando, nesses casos que eu citei acima, que paralisou as férias do polícia, ele não tirou férias, e ele foi impossibilitado de tirar férias no ano seguinte, né? Acumulou-se as férias dele. Essas férias que não foram tiradas, não foram gozadas, podem se computar em dobro quando ele for passar para a inatividade, exceto no caso de transgressão disciplinar de natureza grave. Tá? Nos outros casos, podem ser computadas em dobro quando ele for para a inatividade. Agora, quando a férias dele foi paralisada por transgressão disciplinar de natureza grave, aí não pode ser computada em dobro, beleza? É importante você saber isso, que pode cair alguma questão na prova sobre isso, né? Então, essa transgressão disciplinar de natureza grave, fixa aqui na sua mente. Ele pode ser um motivo de paralisar as férias, para ele cumprir essa punição, e quando ele não consegue tirar mais essas férias no ano seguinte, né? Somente nesse caso de transgressão disciplinar de natureza grave, as férias não vão poder ser computadas em dobro.
pelos outros motivos, vão poder ser computadas em dobro para quando ele for para inatividade. Mas no caso de transgressão disciplinar de natureza grave, não. Beleza? Então fique espertos aqui na prova, pode ser uma questão de prova. Vamos lá. Licença gestante. Licença gestante. Qual é o prazo de licença gestante na Polícia Militar? A Polícia Militar ela dá o prazo de 180 dias. Então a FEM, né, que ela vai ter seu parto, né, teve seu neném, ou no último mês, né, de ter a criança, ela pode entrar em licença gestante no prazo de 180 dias, tá, gente? Não são 120 dias, são 180 dias, beleza? Ficar esperto com isso, que eles costumam trocar esse número também em prova. E qual é o prazo aí da licença paternidade? Licença paternidade é 20 dias. Então, licença gestante, 180 dias e paternidade, 20 dias. Licença especial ou licença prêmio. O que vem a ser licença especial e licença prêmio? É uma licença, quando o militar ele completa cada decênio de efetivo serviço, então a cada decênio que completou de efetivo serviço trabalhado, ele pode pedir 3 meses de licença prêmio ou licença especial. E esses 3 meses são gozados de uma única vez, tá? Pediu a licença prêmio ou licença especial, são 3 meses que ele tem que gozar de uma única vez. São tirados esses 3 meses de uma única vez, não é parcelado. E aí, esses 3 meses, o que vocês precisam de saber, de decorar, é o quê? Que esses 3 meses de licença prêmio e licença especial não tem prejuízo da remuneração. Ou seja, ele vai receber a sua remuneração. Ele vai receber o seu salário durante esses 3 meses. Que é uma forma, tipo uma gratificação para ele, é tipo um prêmio para ele, né? Que ele completou 10 anos de efetivo serviço. Então é um prêmio, é um bônus, é algo para premiar, né, o servidor. E aí ele recebe a sua remuneração, né? Então não tem prejuízo da remuneração. E também sem interromper a contagem de efetivo serviço. Então esses 3 meses aí de licença prêmio especial, ele recebe a sua remuneração e continua contando como se ele estivesse em efetivo serviço. Não interrompe essa contagem, beleza? Ah, mas para quem que não concede essa licença prêmio ou licença especial? Ela não vai ser concedida para quem ultrapassar 1 ano contido ou não em licença de saúde de pessoa da família. Ela também não vai ser concedida para quem tiver licença de interesse particular. Quem então tirou a licença de interesse particular não vai ter direito à licença especial ou licença prêmio. Ela não vai ser concedida para quem é desertor, para quem está cumprindo pena de suspensão do cargo transitado em julgado, quem também está cumprindo pena restritiva de liberdade transitada em julgado, para quem também está em licença de saúde de pessoa da família superior a 30 dias ininterruptos, tá? Então, quem está em licença de saúde de pessoa da família superior a 30 dias ininterruptos ou não tem direito à licença especial ou licença prêmio. Quem também tirou uma licença de saúde própria, acima de 60 dias ininterruptos ou não, exceto se for causado pelo serviço. Então, o militar, ele baixou, teve um problema com ele de saúde. Se foi causado pelo serviço, se ele tem atestado de origem, aí, independente do tempo que ele ficar baixado, ele tem direito à licença prêmio ou licença especial, porque tem ligação com o serviço. Agora, se ele baixou para o problema de saúde, e aí foi acima de 60 dias, independente se foi 60 dias ininterruptos, né, direto, ou se foi 60 dias parcelado, né, pega 15, depois pega mais 15, depois pega mais 15, trabalha um pouco, depois pega mais um tempo. Independente disso, se não tiver relacionado com o serviço e for acima de 60 dias ininterruptos ou não, ele não vai ter direito à licença prêmio, tá? Então isso aqui é importante vocês saberem, que pode cair em prova. Vamos lá. E é importante também falar sobre a licença prêmio, ou licença especial, né? Que são os 3 meses, que a licença especial que não for gozada, ou seja, o militar ele não tirou essa licença especial, ela não pode ser averbada como tempo de serviço. Então tem gente que passa os 10 anos, tem direito a essa licença e não tira.
Aí completou mais 10 anos, ele tem direito a uma nova licença. Mas elas não são cumulativas. E aí, às vezes, ele quer pegar aquela licença que ele não tirou e, às vezes, ele quer ver se consegue averbar. Mas não consegue averbar como tempo de serviço. Mas por quê? Não consegue averbar porque não está na lei permitindo isso, né? E a administração pública ela só pode fazer o que está, né? Nós estudamos o que está previsto em lei. O que a lei não regulamenta, a administração pública não pode fazer, né? Não foi isso que nós aprendemos? Vamos lá. Nós falamos sobre licença especial, vamos falar sobre licença para tratar de interesse particular. A licença para tratar de interesse particular, ela é devida ao policial com mais de 10 anos de serviço que a requerer. Então você faz esse pedido, né, licença de interesse particular, para o comandante geral e é ele que vai autorizar ou não. Só que a diferença é que a licença de interesse particular, ela pode ser tirada em até 2 anos. Né? Você pode pegar um tempo, você pode voltar antes de 2 anos, mas o período máximo é 2 anos. E nessa licença de interesse particular, sempre vai haver prejuízo da remuneração. Então preste atenção nisso aqui, que isso aqui cai em prova. Lá costuma colocar que a licença para tratar de interesse particular não há prejuízo da remuneração. Está errado. Porque sempre vai haver prejuízo da remuneração. E também vai paralisar a contagem do seu tempo de efetivo serviço. Então, enquanto a licença especial, que é os 3 meses, você tem remuneração e não para a contagem, efetivo serviço, nesse caso aqui de licença para tratar de interesse particular, vai ter prejuízo da remuneração. Você não vai ter remuneração nesse tempo. E também vai parar a contagem do seu tempo de efetivo serviço ali. Não vai ser contado, como se você estivesse trabalhando, tá, gente? Então, fica atento a isso, porque cai em prova essa situação. Quando você também completa, você pediu a licença para tratar de interesse particular, ao ultrapassar 6 meses contínuos, o militar será agregado. Então você entra na agregação quando você passa de 6 meses de licença para tratar de interesse particular, beleza? E nós vimos que se você ultrapassar os 2 anos de licença de interesse particular, você é o que? Transferido para a reserva remunerada. Ex officio, é automático. Ultrapassou os 2 anos, 2 anos e 3 dias. Já era, filho. Já era. Se a pessoa militar não ficar atento para voltar antes dos 2 anos, ele vai ser transferido para a reserva. E aí não tem mais jeito. Não tem como ele retornar mais. Então tem que ficar atento. E quem tem que vigiar isso aí não é a administração pública, é o próprio militar. Tem que ficar atento nesse prazo, beleza? Fora essas 2 licenças que eu falei, tem também a licença para tratar de saúde pessoa da família, que você solicita, né, se alguém da sua família estiver enfermo e só tiver você para cuidar. Também tem a licença para tratar de saúde própria, que é a saúde do próprio militar, né? Então ficar atento nesses tipos de licenças aí. Vamos falar agora sobre o afastamento temporário para participar do pleito eleitoral. Então, quando o militar tiver estabilidade garantida, que é o que? Com mais de 10 anos de serviço, ele pode se afastar por 3 meses, sem prejuízo da remuneração e contagem de tempo, tá, gente? Então, para se candidatar à carga eletiva. Então, o militar ele é estável, ele tem mais de 10 anos, ele tem direito de se afastar por 3 meses. Ele pega esse afastamento por 3 meses, ele vai continuar recebendo o seu salário e vai continuar contando o tempo de efetivo serviço, como se ele tivesse trabalhado, beleza? Por 3 meses. E aí ele se candidata a cargo eletivo. Aí o que acontece? Se ele ganhar a eleição, né? Se ele ganhar a eleição, ele passa para a inatividade. Então ele ganhou a eleição, ele vai passar para reserva remunerada. O que ele vai receber? Ele vai receber a remuneração integral do subsídio que ele tiver e na referência que tiver também. Então aqui costuma trocar na prova também. Fala que o militar que ele ganhou a eleição, a remuneração dele vai ser na referência máxima. Não. A remuneração dele vai ser integral, ou seja, a graduação que ele tiver, ele vai receber a remuneração integral daquela graduação, mas dentro da referência que ele tiver. Não é referência máxima, tá, gente? E também não é uma remuneração proporcional também não. É remuneração integral dentro da graduação dele, ou dentro do posto que ele tiver, se for oficial, beleza? Então grave isso daí. E quando ele se afasta temporariamente,
esse afastamento temporário, ele fica agregado. Ele se afastou temporariamente, né, para a política, para se candidatar à política, ele é agregado. Se ele ganhar e assumir, aí sim ele passa para a inatividade, ele vai para a reserva remunerada, beleza? Vamos lá, agora vamos falar sobre alguns outros tipos de licença que tem na polícia, mais curta, que é a núpcias, né? Núpcias, luto, instalação e trânsito. Só vocês saberem que núpcias é 8 dias, né? Fala sobre o casamento. O militar casou, ele tem direito a 8 dias. Aqui não fala que é discricionário da administração, não. Então, se são 8 dias, é 8 dias e ponto final. Não pode ser dado menos. Luto, o luto já é diferente. O luto fala de até 8 dias. Apesar de geralmente a administração ela fornecer, em caso de luto, 8 dias para o militar, mas aqui é discricionário. Aqui a administração pode fornecer menos que 8 dias. Depende do comandante. Se o comandante entender que vai dar 3 dias, 4 dias, 5 dias, ele vai dar esses dias. Até o máximo de 8 dias, tá? Então vocês não podem confundir luto com núpcias. A núpcias tem que ser 8 dias. O luto não. O luto é até 8 dias. A instalação ela fala de até 10 dias, tá? Até 10 dias. E o trânsito de até 30 dias, beleza? Então o único que não tem até é o núpcias. Luto, instalação e trânsito tem até no prazo, né? Só vocês gravar aqui. Núpcias 8 dias fixo, luto até 8 dias, instalação até 10 dias e trânsito até 30 dias, beleza? Vocês gravaram isso daí, se cair na prova, tranquilo, né? Mamão com açúcar para vocês, beleza? Agora uma coisa que eu acho interessante comentar com vocês aqui é sobre a indenização de acidente de serviço. Isso aqui pode cair em prova e pode ser também uma questão discursiva, né? Já foi questão discursiva, né, em algumas provas no passado e pode voltar a ser novamente, porque é um assunto muito interessante, muito pertinente. Indenização de acidente de serviço. Ele é dado para quem? Para o militar que se acidentar em serviço ou em razão deste. O militar acidentado, ele deve fazer o quê? Ele se acidentou em serviço. A primeira coisa que ele tem que fazer para ter direito a essa indenização é a comunicação de acidente. Então ele vai fazer a comunicação de acidente para o seu comandante. Qual é o prazo da comunicação de acidente? 10 dias úteis. Então o militar se acidentou em serviço ou em razão deste, faz a comunicação de acidente. Depois que ele fez comunicação de acidente, gente, o seu comandante, em até 5 dias úteis, vai encaminhar ele para o médico da OME analisar. E aí o comandante recebeu essa comunicação de acidente, também em 10 dias úteis ele vai ter o prazo para designar o encarregado de atestado de origem, tá? Então em 10 dias úteis o comandante designa o encarregado de atestado de origem. Só uma observação que eu quero fazer é o seguinte: não são todos os tipos de acidentes que vão ter atestado de origem. Vocês lembram lá que a gente estudou na saúde, legislação de saúde, que a lesão leve com até 5 dias de afastamento não gera direito à indenização de acidente. E a lesão leve acima de 5 dias de afastamento gera direito à indenização, mas sem AO. Então o AO ele vai ser só para lesão grave e gravíssima. Então o militar teve uma lesão grave ou gravíssima. Aí sim vai ser aberto um AO, né, para verificar se teve realmente, né, causa e efeito com o serviço aquele acidente. Agora, se for uma lesão leve, não precisa de AO. Lesão leve, abre-se somente uma sindicância para apurar a relação de causa e efeito. Beleza? Então, o militar se acidentou. Primeira coisa, comunicação de acidente. Mas não precisa de ser apenas... A gente fala em acidente, a gente já pensa em algo que realmente o militar se machucou, está sangrando. Não. Qualquer risco que você possa ter de alguma contaminação, de alguma coisa que possa acontecer futuramente, alguma exposição, né, que você teve durante o serviço, com alguma coisa que possa colocar em risco a sua saúde, você pode fazer e deve fazer a comunicação de acidente.
Porque se acontecer alguma coisa futuramente com você, por causa dessa exposição que você teve, você vai estar embasado e justificado dentro da lei para exigir a sua indenização de acidente e todos os direitos que você tem em serviço. Se você não fizer a comunicação de acidente, você não está respaldado de maneira nenhuma. Entendeu? Então você sai prejudicado. Então tem que fazer a comunicação de acidente. E o prazo da comunicação de acidente é 10 dias, beleza? Lembrar que lesão leve não gera AO. Só apenas uma sindicância. E para ter direito à indenização de acidente, tem que ser lesão leve acima de 5 dias de afastamento. Porque lesão leve com até 5 dias de afastamento não gera direito à indenização de acidente, beleza? Então grave isso daí, deixe isso aí fresquinho na sua memória, porque isso daí pode cair em prova. E é um assunto muito cobrado. Muito cobrado. Beleza? Vamos lá. Vamos falar aqui sobre censo bianual. O censo bianual é aquele que a gente faz, né? Geralmente, antigamente era todo ano, agora está sendo de 2 em 2 anos. Né? Anos pares e anos ímpares. Né? A regra agora é o seguinte: quem vai fazer o censo bianual em anos pares são aqueles aniversariantes dos meses pares. Quem vai fazer o censo bianual em anos ímpares são os aniversariantes dos meses ímpares. E para que serve o censo bianual? Para melhoria da qualidade dos dados pessoais do CIAR-HES, para pagamento de pessoal e para cumprimento de obrigações previdenciárias, fiscais e atuariais. Então, para que o governo tenha um controle, né, de quem é seu dependente, quem não é, né, no caso de obrigações previdenciárias, até mesmo de Receita Federal. Então, o governo é uma forma que ele achou de fazer esse controle. Beleza? E se você deixar de fazer esse censo bianual, pode acontecer da suspensão da sua remuneração no mês subsequente. Então, se você tinha que fazer esse censo bianual no mês, né, até o mês do seu aniversário, e você não fez, no próximo mês pode acarretar de suspender a sua remuneração. Então tem que ficar atento com isso aí, tá? Vamos lá. Isso aqui é interessante também, que a partir de 19/9/2018, recentemente, né, cerca de 2 anos atrás, houve o quê? A compensação da carga horária como ato de serviço. Quando o policial de folga comparecer perante o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Delegacia de Polícia Civil ou Polícia Federal, em atendimento a intimações decorrentes do serviço policial militar. Então, toda vez que o policial ele compareceu de folga nesses locais que eu falei, Tribunal de Justiça, Ministério Público, delegacias, sempre que foi intimado de algo decorrente ao serviço, haverá uma compensação. Você vai pegar um documento assinado, contendo a sua hora que você chegou e a hora que você saiu, e vai ser criado um banco de horas, que aí você vai ter direito à folga, contando com esse tempo, beleza? Também você vai ter direito quando você compareceu diante do encarregado de PAD, ou outra espécie de procedimento de polícia judiciária. Então você foi chamado na sua folga para ser ouvido como testemunha em PAD, ou outro procedimento de polícia judiciária, você também tem direito a pegar esse documento para ser jogado no banco de horas. O militar convocado trará uma declaração assinada pela autoridade que convocou com horário de início e término, aquilo que eu disse, e entregará ao chefe imediato, que fará o registro e dará compensação quando o militar atingir 6 horas no mínimo. Então, para ser compensado, no mínimo você tem que ter esse banco de horas de 6 horas. Só que o comandante ele vai analisar e homologar, né? Ou não. Então, de acordo com o interesse da administração, você faz o pedido, você alcançou lá 6 horas de banco de horas. Você tem direito a fazer o pedido da sua folga. E aí você fez o pedido da sua folga, só que é o comandante que vai autorizar ou não, dependendo, né, do interesse da administração pública. Se ele vê que nesse dia que você pediu é um dia que está em dificuldade, devido à escala, devido a outras situações, ele não vai homologar. Agora, se ele vê que está tranquilo, ele vai aceitar. Então, isso aqui essa escolha é discricionária, a administração pública, tá? É de acordo com a oportunidade e conveniência da administração. Vamos lá. Averbação. Averbação é o tempo que você traz de fora da polícia. Esse tempo será computado para inatividade, mas não a progressão horizontal.
Então, o tempo que você trabalhou lá fora, muitas pessoas chegam e a verba aqui dentro da polícia. Então, é descontado esse tempo para quê? Para ele ir para a inatividade, para ele se aposentar. Porém, esse tempo não é contado para a progressão horizontal dele, para ele crescer, né, na tabela. Então, não é contado, beleza? Somente para aposentadoria é contada a verbação. Vamos lá, remuneração. Interessante falar sobre a remuneração é o seguinte, costuma cobrar em prova também. Que o subsídio, ele é dado em parcela única, é vedado qualquer acréscimo de gratificação adicional, abono, prêmio e verba de representação, ou outra espécie remuneratória. Então, quando foi feito o subsídio, né, pessoal que entrou aí depois de 2008, então o subsídio, ele foi vedado qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação. É vedado receber no subsídio. Porém, algumas indenizações, elas foram aceitas no subsídio. E quais são essas indenizações? É isso aqui que você precisa de saber. O que é aceito no subsídio são as indenizações de diárias, ajuda de custo, diária e ajuda de custo. Também recebe-se no subsídio indenização de acidente de serviço, escala extra e função gratificada de chefia, que é a mesma coisa de função gratificada de comando. Beleza? Então essas aqui são aceitas no subsídio. Diária, ajuda de custo, indenização de acidente de serviço, escala extra e função gratificada de chefia. Ah, mas quais são as indenizações que não foram recepcionadas no subsídio? Não foi recepcionado no subsídio a indenização de transporte, moradia e compensação orgânica. Então, se cair na prova lá que transporte e moradia foram recepcionadas no subsídio, está errado. Porque no subsídio não aceita-se indenização de transporte nem de moradia e nem de compensação orgânica. Somente aquelas que eu falei com vocês, que são diárias, ajuda de custo, acidente de serviço, escala extra e função gratificada de chefia. Apenas essas 5 aceita-se ser paga no subsídio, beleza? Isso é preciso vocês decorar, porque isso aqui cai em prova. Isso aqui cai em prova, isso aqui é questão de prova, tá? Outra coisa que costuma cair em prova, o serviço extra. O serviço extra, que é a escala extra que nós tiramos, há pouco tempo mudou, né? Diminuiu uma escala extra, antigamente era 18 horas mensais, né? E aí o nosso governador, ele tirou uma escala extra, ficou 12 horas mensais. E para que é destinada a escala extra? Para atividade fim de polícia. Então é importante você saber isso aqui, que a escala extra tem que ser empregada em atividade fim de polícia. E ela não se incorpora aos proventos da inatividade. Ou seja, quem aposentou e foi para inatividade, que é a reserva remunerada, né, e os reformados, eles não recebem esse provento, esse valor de escala extra. Somente o pessoal da atividade que fazem a escala extra que recebe esse valor. Beleza? Ela não se incorpora aos proventos da inatividade. E também, na escala extra, não incide previdência, que é o IPA-JM. Vai incidir o imposto de renda, mas a previdência não incide. Então, cuidado aqui, que lá pode colocar que incide previdência. Se colocar que incide previdência, está errado. Escala extra não incide previdência, beleza? Ela também não é obrigatória, tá, gente? Escala extra, ela não é obrigatória. Ela é opcional do militar tirar ou não. Porém, quando o militar faz esse pedido ao comandante-geral para tirar a escala extra, é facultado à administração escalar o militar na escala extra. Então a administração não tem obrigação de escalar o militar na escala extra, porque é uma faculdade da administração escalar ele, beleza? Lembrar isso, porque na hora da prova pode cair uma questão colocando que o militar que pediu, né, ao comandante-geral a escala extra, para tirar a escala extra, que a administração tem a obrigação de escalar o militar. Não é obrigação, é uma faculdade, né, é uma opção. A administração pode ou não escalar ele, dependendo da necessidade do serviço. Beleza? Então fica atento a isso daí. Outra coisa importante também, que cai muito em prova,
é sobre o interstício. O interstício é o tempo de efetivo serviço dia a dia. Então o interstício ele vai contar o seu tempo de serviço dia a dia. E geralmente a cada 2 anos de efetivo serviço sobe uma referência. Com exceção da referência 01, que a primeira referência ela vai durar 3 anos. A partir da referência 02, a cada 2 anos sobe uma referência. Então vamos lá, o militar entrou na polícia, ele ficou, durante os primeiros 3 anos dele, que ele entrou na polícia, ele está na referência 01. Depois, do ano 3 ao ano 5, ele foi para a referência 2. Do ano 5 ao ano 7, referência 3. Assim em diante, sucessivamente. Até ele completar 29 anos de serviço. Que aí ele vai atingir o quê? A última referência. Então, quando o militar completa 29 anos de serviço, ele atinge a última referência, que é a referência 15. Beleza? Então, nós temos hoje na polícia 15 referências, contados geralmente de 2 em 2 anos de serviço, aumenta uma referência, com exceção da primeira referência, que ela dura 3 anos, são os primeiros 3 anos. Depois desse tempo, a cada 2 anos, é contada uma referência. E quando ele atinge 29 anos de serviço, ele vai para a última referência, que é a referência 15, beleza? Isso aí. Ficar atento também, que não é computado no tempo de interstício o tempo passado como desertor, a pena de suspensão de exercício, função ou cargo, pena restritiva de liberdade com sentença transitada em julgado. Também não será contada a licença para tratar de interesse particular. É aquilo que eu falei, o militar tirou a licença para interesse particular, ele para de contar. Não conta como efetivo de serviço mais. Então não vai ser contado como tempo de interstício. Licença para tratamento de saúde própria, superior a 60 dias. Então o militar está com licença de saúde aí, sem relação e causa com o serviço. Superior a 60 dias, 2 meses, não vai contar. Né? E também licença de tratamento de saúde de pessoa da família superior a 30 dias. Ininterruptos ou não. Beleza? Então vocês têm que saber mais ou menos isso aqui, que isso aqui também já caiu em prova. Quais são os motivos que não conta como tempo de interstício. Beleza? Então cai lá uma questãozinha para você geralmente marcar. Vamos lá, a próxima coisa para falar com vocês. Vamos falar agora sobre a convocação do pessoal que foi para a reserva remunerada. Vamos lá. Nós já dissemos anteriormente, né, que os quadros da polícia, né, tem um quadro de praça e o quadro de oficiais. Tanto o praça quanto os oficiais, eles podem ser convocados, né, da reserva remunerada para trabalhar.